Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Hoje é sexta, 11 de agosto de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Os mercados tinham gostado da inflação americana que saiu ontem levemente abaixo do consenso, mas o dia acabou terminando pior do que começou em vários ativos. No acumulado em 12 meses, a inflação americana subiu 3,2% em julho, ligeiramente abaixo dos 3,3% que o mercado esperava, só que acima dos 3% que a gente tinha visto no mês anterior. E aí, na largada em Wall Street, o S&P 500 chegou a estar ganhando 1% logo depois do CPI virar público, mas acabou fechando no 0-0. O otimismo dos investidores com o fim do atual ciclo de aperto monetário continua lá nos Estados Unidos e tem permitido que a narrativa de pouso suave da economia americana siga predominando nos ativos. O dólar aqui também, por exemplo, devolveu os ganhos recentes contra o real, depois ali do dado do CPI, só que também encerrou a quinta-feira ali longe da mínima do dia, cotada a 4,88, ele chegou a bater 4,84. O que se viu então no fim da sessão de ontem foi uma piora do humor dos mercados e mais uma vez, para mim, puxado por um leilão grande do Tesouro Americano, ofertando quase 25 bilhões de dólares de títulos de 30 anos, ou seja, títulos longos. Isso acabou dando uma puxada nas taxas desses juros mais longos, de uns 10 pontos lá nos Estados Unidos, o que acaba machucando os demais ativos. O que se viu por lá e por aqui também, então, foi uma curva de juros que acabou ganhando inclinação de novo. Ou seja, com percepção de juros menores no curto prazo, mas uma visão de juros um pouco mais altos no longo. Aliás, e por falar aí em juros curtos no Brasil, os comentários do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em sessão no Senado ontem, ajudou a aliviar essas taxas. Na verdade, ele falou um monte de coisa, só que de novo o mercado deu mais ouvidos para a parte agradável, quando ele disse que as expectativas de inflação para 2025 estão muito perto da meta. Ou seja, dando um certo ok para um daqueles 3 condicionantes que a ata trouxe no começo da semana para eles acelerarem os cortes da Selic. E aí a curva prefixada aumentou o tamanho da redução dos juros, que estão ali precificados para setembro, para 60 pontos. Ou seja, se você considerar que eles só podem dar ou meio ou 0,75 de corte, se fizer uma regra de 3 simples, a gente está falando de 40% de chance deles serem mais agressivos, optarem por 0,75, ou seja, um pouquinho mais do que a gente tinha no dia anterior. No fundo, esse ouvido seletivo dos mercados é consequência natural da opção do Copom de começar o ciclo com 50 de corte e não com parcimônia. É a tal da preferência revelada que eu trouxe aqui para vocês o outro dia. E aí é nesse assunto também que entra logo mais o IPCA de julho, sai às 9 da manhã. Eu falei para vocês na segunda que o nosso número era 0,07 nesse mês, mas depois da divulgação de alguns índices que a gente usa aí nos modelos ao longo da semana, nosso número mágico migrou para 0,05, ou seja, mais baixo ainda do que o consenso, que hoje está em 0,08. Se o time aqui então tiver certo, o IPCA acumulado em 12 meses vai sair de 3,2% para 3,9%, que é a primeira aceleração desde junho do ano passado, e seguindo ali exatamente a mesma dinâmica do CPI americano que eu falei agora há pouco, só que mais acentuado, Daqui para frente, esse número deve caminhar em direção a 5% até dezembro. Mas o que o mercado vai querer ver mesmo hoje são os detalhes desse dado à luz dos condicionantes lá do Copom. Para ser bem direto, então, se os preços dos serviços menos voláteis vão melhorar ou não. E de novo, eu vejo uma assimetria aqui bem clara na resposta dos investidores ao dado. Se a gente vir uns serviços ali mais alto, o estrago é relativamente limitado na renda fixa. Agora, se a gente vir um serviço mais bem comportado, aí a turma vai empurrar um 0,75 de corte de Selic para cima do Copom, bobear já em setembro. Água morra abaixo, fogo morra acima, a curva de juros quando quer ceder, meu amigo, ninguém segura. Para terminar, não podia deixar de atualizar vocês do nosso PIB com o fim ali da divulgação dos dados de atividade do segundo trimestre que tanto eu comentei ao longo da semana. A atualização é que não mudou nada. A gente segue ali com um avanço estimado de 0,3% de PIB contra o primeiro trimestre e um crescimento abaixo do consenso de 1,9% para o ano fechado de 2023. Esse número pressupõe um segundo semestre no campo negativo. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu
Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.